Meus amados irmãos, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos transmitindo a nossa escola bíblica dominical, Uma escola um pouco diferente, devido a essa pandemia que está tendo aí. Mas o importante é que nós estaremos aprendendo a palavra do Senhor, A lição da nossa escola nesta manhã. Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos, Pai, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado por este dia, abençoa cada um dos Teus servos, abre o nosso entendimento, fala conosco, nos ensina, nos corrige, nos disciplina, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Gostaria que você acompanhasse cantando o hino 545 da nossa harpa cristã, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. A nossa lição hoje é a lição de número 13, 29 de março de 2020. O relacionamentos do cristão, Deus e família. Para quem não tem a lição, a revista, os textos de referência se encontram em Lucas capítulo 2, versículo 51, Lucas 12, 52, 53 e Lucas 14, versículo 26. O nosso textuário diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Os objetivos da lição são os seguintes: explicar os níveis de relacionamentos de Jesus,
mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Lucas capítulo 2. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas capítulo 12 e o 52 diz o seguinte: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas capítulo 14 e o versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Certo, irmãos? Então, assim, nós estaremos estudando nessa manhã relacionamentos do cristão, Deus e família. Teremos a participação, a irmã Neide lecionando o primeiro ponto, o pastor Mateus lecionando o segundo ponto e o irmão Lucas lecionando o terceiro ponto. Amém? Pastor Mateus está aí, irmã Neide está com o primeiro ponto. A paz do Senhor, irmão. Nesse domingo, 29/3/2020, estamos aqui para falar de nossa lição de número 13, relacionamento do cristão, Deus e família. E eu trago para vocês aqui um pequeno resumo do tópico 1, diferentes níveis de relacionamento, que tem 3 partes como divisão: Jesus e sua família terrena, relacionamento de Jesus com Maria, relacionamento de Jesus com seu discípulo. O que a gente traz aqui no tópico 1 é o relacionamento que Jesus viveu como homem na terra. Ele também foi composto de uma família que tínhamos pai e mãe, e na sua passagem aqui na terra ele viveu sim como homem. Por isso Jesus nos deixou um grande exemplo a seguir. Quando a gente lê aqui o histórico, todo o relato que traz, a gente vê o papel de Jesus. E aí, falando um pouco do relacionamento de Jesus com Maria, que é a parte 2, a gente percebe que existiu o cuidado de mãe e pai. José e Maria, eles agiram orientando Jesus. E teve um detalhe muito importante que me chamou a atenção. Jesus também foi apresentado no templo. Assim como hoje nossas crenças são, Jesus foi apresentado no templo. E Jesus foi filho obediente com seus pais e se sujeitava assim a eles até o início do seu ministério. Isso aqui é um exemplo, né? A gente vê que lá Jesus, ele teve respeito, teve obediência e também teve pais que o trataram, que lhe deram orientação. Isso é um exemplo que nos deixou Jesus a seguir. E aí a gente segue para o tópico, a parte 3, onde fala do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O que deixou, que dá um ênfase bem diferente, que faz a gente ver como tudo é possível e tudo é certo quando se fala da vida de Jesus, é o fato de Jesus ter convivido, né, como filho, convivido com homens. Quando Jesus levava a palavra dele, ela era recebida com obediências e as pessoas criam nele como Messias, o Messias prometido. E assim ele considerava os seus discípulos da família. Por quê? Porque família é base, família tudo consegue quando se propõe a viver no propósito da união. Então, esse relacionamento familiar, ele foi ilustrado no seu plano de reunir o povo, identificando como família. E a gente vê o cuidado. A família lá, quando tudo começou,
quando Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, lá começou um plano familiar, onde a gente vê que Jesus, ele nasceu, ele teve mãe, ele teve pai, ele também foi ao templo para ser apresentado, ele recebeu instruções, ele era obediente, sim, e também Jesus foi filho cuidadoso. No momento, ao ler aqui, a gente encontra a passagem que relata o momento que Jesus estava na cruz, sentindo terríveis dores, mas mesmo assim, ele teve o cuidado de deixar o legado para alguém cuidar da sua mãe. Ou seja, até no final, antes de começar o plano divino da salvação, Jesus continuou cuidando da sua mãe. Ele em nenhum momento ele deixou de olhar para ela, pelo contrário, ele assumiu a sua mãe e deixou o carinho e deixou o cuidado. Então, exemplo extraordinário para as nossas vidas. Esse é um pequeno resumo desse tópico 1, que é o diferente nível de relacionamento, como eu já falei no início, que Jesus e sua família terrena, quando foi o nascimento dele, o relacionamento de Jesus com seus pais, onde mostra a obediência dele, e também José e Maria cuidando de Jesus, dando instruções para ele seguir a vida, até ao ponto onde ele iniciou o seu plano. E aí o melhor de tudo, concluindo tudo, é que a gente percebe que Jesus o tempo todo, ele levou esse conceito família para o momento de pregar a sua palavra, quando ele se uniu com o discípulo, quando ele se uniu com o povo. Acreditamos e podemos ver que o sucesso de tudo na nossa vida começa em nossa família. Embora nossa família não seja toda composta de estar no meio, de ser pessoas cristãs que já fizeram a sua decisão. Mas o nosso objetivo é cada dia mais deixar o nosso testemunho e convencer a nossa família a fazer parte do mundo cristão, onde tudo a gente vê que acontece de forma muito fervorosa, onde a gente aprende, onde a gente vê que não teve nada diferente. Por isso que a gente tem o poder de decidir a servir a Deus. Porque, como vimos aqui, Jesus também fez parte de um plano familiar. Eu agradeço a participação. Meus nobres irmãos, a paz do Senhor, os nossos irmãos da Escola Bíblica Dominical, ou melhor, da nossa igreja em geral, Bar Jurema, estou aqui com essa missão de falar um pouco sobre o relacionamento do cristão, Deus e família. E coube a mim levar aos irmãos o ponto 2, começando aqui com a introdução que fala do cristão e sua família. O cristão e sua família. Nós sabemos perfeitamente que Deus criou, instituiu a família para dar continuidade à nossa vida aqui na Terra, mas como líder, como exemplo, como testemunho vivo de levar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus aos irmãos, à nossa família, que é onde começa a nossa igreja, na família. Então nós temos que estar sempre pronto para ensinar, para dar exemplo, como eu falei, né? Porque lá em Timóteo ele explica para a gente que o apóstolo Paulo nos fala que se você não comandar bem a sua casa, como é que você vai administrar a obra de Deus? Como é que você vai comandar a obra de Deus? Então, nós temos que aprender, dar esse grande exemplo, esse testemunho de Jesus aqui na nossa casa, que é onde a nossa família, tendo essa grande importância da coerência, né? Como ele fala aqui, o comentarista nos explica tudo isso. Então, nós temos que estar sempre pronto para fazer essa grande obra que é a nossa família, começando
a nossa igreja através da nossa família. Quando a família não se converte, aqui vem um assunto que é muita luta nossa, às vezes na nossa residência, às vezes tem pessoas que ainda não servem a Deus, não são cristãos, não se confessaram ainda diante de Deus, mas ali é a nossa grande luta que nós temos sobre esse assunto. Então, o Pai querido nos deixou aqui com esse grande propósito, viu, de fazer essa grande obra para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso relacionamento cristão entre família, entre Deus e família. Na tradição, pelo menos 2 de seus irmãos, Deus nos deixou um grande exemplo aqui, que onde Tiago e Judas seguiram ele, encontraram nele ali aquele ponto onde ele ensinava e tudo, e se convenceram, onde o Espírito Santo de Deus convenceu eles, e aí eles começaram a entender o plano, o projeto de Deus na vida de cada um. No tópico 3, aí ele fala do casamento, a instituição divina para a vida na terra. Deus instituiu o ser humano, instituiu a família com esse grande propósito aqui na terra. A terra é onde nós tomamos de conta, onde nós procuramos explicar, procuramos dar exemplo, como eu falei, ser um grande testemunho de Deus aqui na terra, para que possa dar continuidade e entender verdadeiramente o projeto de Deus na nossa vida. O casamento deve ser também um instrumento que contribui na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Casamento é a união onde Deus une o homem com a mulher para dar prosseguimento, como eu já falei, de ensinamento à nossa família, tomar de conta para que possa dar entendimento, né? O importante também lembrar que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Isso aí é uma questão de cada um. Portanto, o que eu acho mais interessante aqui nesse tópico 3, onde ele diz aqui: portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema entre si mesma. Assim como casar-se não significa que automaticamente os casados não estão isentos de tentações e dificuldades. Mas eu venho aqui no final desse tópico 3, ele dizendo aqui: o relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nesta terra e no mundo vindouro. Se você acompanhou os mandamentos de Deus, ensinou seus familiares, passou esse testemunho aos seus familiares, então ali é uma coisa que vai servir para a vida aqui na terra e no mundo, porque você vai sempre estar lembrando daquele momento de ensinamento que você deixou para seus filhos, seus netos e os demais que lhe observam. Então, isso é um ato muito importante. O casamento é uma coisa maravilhosa, onde Deus uniu o homem e a mulher para dar prosseguimento ao seu grande trabalho. E aqui fica meu comentário, e que Deus o abençoe, e vamos prosseguir, viu? Porque a nossa meta é prosseguir até o fim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai, Senhor, irmãos, aqui é o irmão Lucas. Eu vou estar fazendo a exposição do tópico 3, da lição de número 13. O tópico 3, ele destaca o nosso relacionamento com Deus. Esse tópico aqui ele é bastante importante, porque eu achei até interessante, porque ele vem finalizar toda a nossa revista, toda a lição que nós estudamos esse ano. E ela finaliza com o principal, que é o nosso relacionamento para com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Nas lições, nos tópicos anteriores, a gente aprendeu que Jesus Cristo,
ele teve diferentes níveis de relacionamento. É interessante mostrar que, por exemplo, em relação aos discípulos, Jesus Cristo tinha um relacionamento próximo com todos os discípulos, mas apenas um Jesus Cristo, apenas um teve o prazer de ser chamado de discípulo amado, que foi João, mostrando que até Jesus tinha mais proximidade com uma pessoa do que com outra, tinha um nível de relacionamento, de proximidade maior com uma pessoa do que com outras. E isso é natural que a gente tenha, é natural que o ser humano tenha. Nós temos mais amizade com certas pessoas do que com outras, até proximidade com familiares, temos mais proximidade com alguns familiares do que com outros. Tudo isso é natural. Mas a palavra de Deus, ela destaca uma coisa, faz a observação a respeito de um nível de relacionamento que deve estar acima de todos os outros, que é o nosso relacionamento para com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve estar acima de todos os outros. Aqui o 3.1 ele destaca isso. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí, aqui no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, nós temos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E em seguida Jesus afirma: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Primeiro, o que eu quero destacar aqui é que Cristo ele põe uma ordem no nosso relacionamento. O primeiro lugar dos nossos relacionamentos deve ser com Deus. O nosso deve estar em prioridade o nosso relacionamento para com Deus. Até é conhecido de todos os cristãos uma frase famosa, até muito baseada na Bíblia, fala o seguinte: todo mundo pode te abandonar, pode te esquecer, mas Deus nunca vai te esquecer, Deus vai estar do seu lado. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus não esquece. Deus ele não esquece de nós, Deus não esquece dos seus filhos. Por isso que o nosso relacionamento para com Deus deve estar em primeiro lugar. Mesmo que seja desamparado pela família, mesmo que seja desamparado pelos amigos, Deus não nos desampara. Deus está do nosso lado e nós precisamos priorizar o relacionamento para com Deus. Porque a palavra de Deus afirma: buscai ao Senhor, buscai a Deus e ao seu reino, e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquele versículo ele falava a respeito de finanças, falava a respeito de bens materiais, das ansiedades que nós temos pela vida. Mas ele também se aplica a muitas coisas na nossa vida, até no nosso relacionamento. Se você põe a Deus em primeiro lugar, se você põe a Deus em prioridade, como prioridade, todas as demais coisas do seu relacionamento para com o seu próximo, Deus acrescenta, Deus lhe dá. Ele põe amigos fiéis ao teu lado, te dá um esposo ou uma esposa fiel, companheiro, te dá filhos, te dá colegas de trabalho abençoados. Todas as demais coisas Deus acrescenta quando você está em primeiro. Ele tem uma capacidade incrível, extraordinária de conectar pessoas e conectar situações, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Mas retornando aqui para o tópico da nossa lição, o nosso relacionamento para com Deus deve estar em primeiro lugar. E relacionado ao nosso relacionamento com Deus, nós temos o nosso relacionamento para com o próximo. Ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar. Vamos observar aqui no livro de Marcos, nesse texto de Marcos, que a pergunta do escriba foi o seguinte: qual é o maior mandamento? Cristo fala: o maior, o primeiro é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E em seguida Jesus fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele só podia responder: amar o Senhor teu Deus, mas ele emenda que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e logo abaixo amar o seu próximo como a ti mesmo. O que mostra que o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso próximo, ele é muito ligado ao nosso relacionamento para com Deus. Para basear isso também, na Epístola de João, 1 João, capítulo 4, versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mostra que quando aborrecemos o nosso irmão, quando odiamos o nosso irmão, deixamos de ter comunhão com Deus. E só mais um detalhe: se a gente perceber, reparar bem, esses dois mandamentos, amar a Deus e amar o teu próximo, resumem todos os outros mandamentos da Bíblia.
Em seguida, nós vamos estudar o 3.2, que fala discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece até contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família e a gente se deparar com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes, dissensão e aborrecer. Jesus Cristo afirma que aquele que quer seguir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, não pode seguir a mim. O que Cristo quer dizer com isso? Quer dizer que você tem que odiar o seu irmão, quer dizer que você tem que aborrecer ele e fazer nada? Não. Cristo afirma com isso que o relacionamento para com Deus, como estudamos antes, deve ser em primeiro lugar. Deve estar acima até dos nossos relacionamentos para com os homens. Tem muitos casos, e muitas pessoas passam por isso, de elas serem as únicas crentes na família. Ser a única pessoa evangélica, a única pessoa crente que serve a Deus, enquanto todo o resto da família não é crente. E você observa que por causa disso, por causa de você ser crente, ser cristão, seguir a Deus, toda a sua família acaba lhe aborrecendo. Você acaba tendo uma discussão ou outra, acaba ficando sozinho, isolado. Tudo isso é para provar a palavra, aliás, é a prova prática que a palavra de Deus diz. Mas Cristo ele vem afirmar com isso que nós devemos estar dispostos a seguir a Deus acima de tudo, mesmo que todo mundo lhe aborreça. São termos que indicam desunião de opinião e conduta, amar menos. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor exige dedicação completa a Ele. Promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Como a gente afirmou anteriormente. Nenhum laço terreno deve superar nosso laço com Deus. Devemos sim amar nosso irmão como a nós mesmos. Mas se o nosso irmão nos aborrece e nos odeia, não fique por isso. Não pague ódio com ódio. Pague ódio com amor. Pague tudo com amor. Você ama seu irmão, deve amar ele, mas se ele te aborrece, permaneça firme com Deus. Porque Deus deve ser amado acima de todas as coisas. Porque Ele cuida, Ele sustenta e protege. Mesmo que você pareça sozinho, continue firme com Deus. Porque esse é o melhor caminho. E por último, expresse um referencial adotado. Jesus é o referencial na vida de todo cristão, como indicado em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 33. Quando nós lemos esse trecho em Efésios, nós vemos características de relacionamento que nós devemos seguir para melhorar nosso relacionamento com o próximo. E quando a gente observa tudo isso aqui, é tudo baseado no exemplo de Jesus. Aqui mostra o relacionamento do homem com a mulher, semelhante à cabeça e corpo, e fala, assim como Cristo é o cabeça da igreja, mostrando que mesmo no relacionamento entre homens e mulheres, relacionamento entre esposo e esposa, você tem uma semelhança com o relacionamento com Cristo. Cristo é o referencial. Aqui o texto de Efésios ele explica tudo isso, fala muitas características do relacionamento. Fala no capítulo 6, relacionamento de filhos para com os pais, de servos para com os senhores. Tudo isso baseado no exemplo de Cristo, porque Ele é o nosso referencial agora. Nesse texto, há expressões e ideias bem significativas para a contínua consideração por parte do discípulo de Cristo: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Esse é o maior exemplo que podemos ter daquele que entregou sua vida por amor a nós. O maior exemplo de relacionamento que podemos ter é Jesus Cristo. E que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo para relacionarmos com nossos próximos da melhor forma possível e relacionarmos com nossos familiares da melhor forma possível para construir uma família natural, uma família firme na rocha que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, e estou de volta aqui para fazermos a conclusão, da nossa lição. Na verdade, é o encerramento do nosso trimestre, dessa revista, que foi uma revista muito boa. A família natural, segundo os valores e princípios cristãos. Toda a nossa revista foi voltada para a família. O relacionamento da família com Deus, o relacionamento familiar entre si, o relacionamento da família com a sociedade. Aprendemos bastante. E esperamos também que os irmãos tenham aprendido, E que a gente possa continuar, estar vindo para a nossa escola, que a gente possa continuar a estar aprendendo,
as lições que virão, que são muito importantes da palavra de Deus. A gente sabe que a gente tinha o nosso café da manhã agendado para hoje, mas devido a esse problema a gente não pôde realizar, né, a nossa escola, nem tampouco o nosso café da manhã. Mas tão logo isso passe, que os irmãos possam estar aí se cuidando, se precavendo, se prevenindo e se fortalecendo espiritualmente, porque tão logo passe essa situação toda que estamos vivendo, nós vamos estar mais próximos, nós vamos estar juntos, podemos abraçar uns aos outros, nos confraternizarmos, né, com o nosso café da manhã. Então assim, irmãos, fico feliz pela frequência, participação de muitos irmãos que vieram para a escola, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, as irmãs e os irmãos, todos que se fizeram presente nesse trimestre, e que possamos dar continuidade, vindo cada vez mais e trazendo um ou outro irmão que por algum motivo ou outro não estava vindo e nem frequentando a escola bíblica dominical. Então era isso que eu tinha para falar para os irmãos, e a conclusão diz o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. É uma conclusão bastante explicativa, né? E que esta última lição, o que ela nos deixou bem claro é que nós devemos cumprir o primeiro mandamento, né? O primeiro relacionamento nosso deve ser com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí em segundo lugar, é o segundo mandamento, e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo da gente? É a nossa família, né? Que a gente tem contato todos os dias, com quem a gente está convivendo dentro do nosso lar. Então assim, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus deve estar acima de tudo e de todos. E em segundo lugar, o próximo como a si mesmo. E nesse contexto todo, né, no caso, nossa família. Então assim, que a gente tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus e que possamos aplicar na nossa vida. Amém.